Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu quero compartilhar ela. E eu quero pedir para você, que você me dê hoje aqui o teu coração. O teu coração, porque se você não der o teu coração, eu não posso trabalhar na tua vida. Eu não posso, me utilizar daquilo que o Senhor tem, para a sua vida. Se o teu coração estiver fechado, se teu coração não estiver aberto, se teu coração não estiver disponível, o Senhor não pode trabalhar. Aleluia. Então eu sou grato ao Senhor e eu sei que Ele vai fazer essa obra. E eu te convido a abrir o seu coração. Amém? Foi muito bem ilustrado aqui pelo casal João e Maria. Já chegaram aqui no encontro, irmão. Já estão lá. Estão vendo eles lá? Olha lá, estão lá atrás lá, irmãos. Olha lá. Eles vieram, tá vendo? Deus fez a obra, amém? Deus é fiel. Foi muito bem ilustrado, e é assim que realmente, nas pessoas imaturas, nas pessoas infantis, desqualificadas, preparadas, irresponsáveis, no matrimônio, no casamento. E só quando realmente a pessoa principal, aleluia, ele entra no casamento aqui, aleluia, realmente o milagre acontece, a mudança acontece, aleluia. Porque na verdade precisamos entender algo aqui. Eu quero preparar aqui para trazer a palavra do Senhor para vocês. Precisamos entender o seguinte: quem estabeleceu o casamento e a família? Não foi o homem, mas na mentalidade de muita gente é o homem. Então é o homem, eu resolvo, eu decido, eu escolho, casar, eu escolho o que eu quero. A mulher decide escolher casar com quem ela quer e quem Deus quer. Família é propósito e é uma instituição estabelecida por Deus. Então muitas das vezes as pessoas não estão entendendo o propósito da família. Aleluia. E eu quero trazer algumas coisas, não vou conseguir no tempo breve que temos aqui, mas eu quero trazer pontos muito importantes, muito relevantes, que podem fazer toda a diferença na tua jornada, na tua vida, para que você possa harmonizar, para que você possa, através do Senhor, da presença do Senhor na vida de vocês, no lar de vocês possam ter uma vida mais harmonizada com a vontade de Deus. E aqui é o ponto, porque muita gente não sabe, mas elas vivem contra a vontade de Deus. Deus quer algo, mas elas não querem o que Deus quer. Então elas andam no lado oposto da vontade de Deus. E o mais impressionante, o que eu vou falar aqui antes da palavra, que eu quero utilizar o tempo aqui, a minha jornada, irmão, de pastoreio, é de longo tempo. E eu me recordo de muitas ocasiões, muitas pessoas que eu tive que chamar severamente a atenção delas. Porque uma vez, eu até me lembrando de um caso de uma certa irmã, já estava ela há 30 anos frequentando uma religião. E aí a gente fazia culto, nesse período, eu estava fazendo culto na última empresa que eu trabalhei, no horário de meio-dia, no horário de almoço. O pastor Luiz está aqui, ele lembra dessa fase, desse período. E eu lembro que um dia eu chamei aquela irmã para conversar, porque ela parecia assim ser uma bênção e tal. E aí, como é que é, irmã? Como é que é a tua vida com Deus? Como é que tu está? Estou bem, está uma bênção, estou indo na igreja. E como é que está a tua vida pessoal, tua vida familiar? O negócio é que eu e meu marido, a gente não se fala, já faz uns 20 anos. 20 anos, irmã? E por quê? Porque não dá certo, e aí ele dorme no sofá, eu durmo no quarto. E o que a irmã está fazendo em relação a isso? Nada, pastor. Entreguei na mão de Deus e desisti dele. Falei, irmã, vou te dar um conselho. Deixa essa tua religião. Deixa essa tua religião. Porque o cristianismo bíblico não concorda com a tua atitude. Ele reprova a tua atitude. Porque se tu não consegue cuidar, amar, valorizar a pessoa que está dentro da tua casa, o que tu vai fazer dentro de uma igreja? Ou dentro de um templo? Ou na tua religião? 30 anos? O que tu aprendeu lá?
lá? Do que falaram sobre esse Jesus da Bíblia para você lá? Você não entendeu nada? Você não aplicou nada na sua vida? Então eu tive que ser duro com essa pessoa, irmãos, porque se essas pessoas nesse nível, nesse tempo já, se elas não forem confrontadas com a realidade, elas vão continuar, né, naquilo que elas estão o quê? Habituadas. Criar um padrão, se acomodar, aceitar a situação, tudo bem, existe, vou deixar assim. Aí eu pergunto, como assim? Como assim uma pessoa dessa pode ser uma cristã? Como assim uma pessoa dessa pode dizer uma filha de Deus? Se denominar uma filha de Deus? Não existe casamento sem desafios, irmãos. Mas é nos desafios que Deus ele se manifesta e que Ele opera e que Ele, né, realiza e cumpre o propósito dele na vida do casal, da família. Aleluia. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus ele não concorda com certas atitudes. Na verdade, uma pessoa, 30 anos numa igreja, se tornou o quê? Uma pessoa egoísta. Porque a pessoa convivendo com ela e ela não se importando mais com ele, isso é egoísmo. E isso não é padrão, nem princípio, nem atitude de um cristão, muito menos de um filho de Deus, e muito menos a pessoa se denominar, né? Ser. Então tem muitas pessoas, irmãos, ou famílias, que estão numa longa jornada, trilhando, passeando pelas igrejas, entrando na igreja, saindo da igreja, mas a mentalidade dela não muda, o coração dela não muda, as atitudes dela não mudam. E o cristianismo, irmãos, ele é uma obra viva de Deus em nós, que muda a nossa natureza, a nossa mente, nosso coração. Recebemos uma nova vida em Cristo. Por isso que a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, portanto agora se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, ele é uma nova natureza, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora o que podemos ver de novo numa vida como essa? Mas o mais interessante, irmãos, sabe por que eu falo isso? Sabe o que eu quero dizer, quero mostrar para vocês? Que eu não posso pecar em consentir, em concordar com a hipocrisia. Eu não posso. Eu estaria pecando com Deus e com ela, me omitindo de falar a verdade para ela. Ah, pastor, mas isso pode ferir alguém. Não importa, é melhor ferir, mas eu tenho que falar a verdade. Com graça, com amor, mas falamos a verdade, irmãos. Se todas as igrejas tratassem as pessoas, todos os líderes, todas as pessoas fossem corrigidas, teríamos o quê? Um efeito muito maior na sociedade. E infelizmente o que nós vemos, o que nós vemos na nossa sociedade? Qual é a influência da igreja na sociedade? Irmão, se eu fosse trazer um relatório para vocês aqui, eu ia trazer um relatório totalmente negativo. Está eu e o irmão Adilson fazendo uma jornada de palestras, né, sobre a prevenção do suicídio nas escolas, por conta de algo que o Senhor direcionou no nosso coração. Irmãos, é tão alarmante o estado da sociedade, é tão gritante, é um ambiente tão doentio, tantas igrejas, tantas religiões, navegantes mesmo. Se for contabilizar, minha sobrinha Evandra, que fez o papel da Maria aqui, né, ela trabalhou no cartório, então ela sabe quantas religiões tem registrado em navegantes. Mas Jesus, a obra de Jesus, os filhos de Deus. E aí é um ponto, irmãos. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir coisas como essa, mas coisas como essa que precisamos ouvir. Realidades, fatos, porque o mundo e a sociedade não se tratam só de nós, mas se trata daqueles que o Senhor quer e deseja o quê? Né? Realizar uma obra, propósito para a família, propósito para a igreja. Então quando nós pensamos só em nós,
não estamos pensando com Deus, não estamos andando com Deus, não estamos interagindo com Deus. Então eu não posso dizer que eu faço a vontade de Deus, que eu estou na vontade de Deus, que eu vivo a vontade de Deus. Teoricamente alguém pode dizer, eu conheço Bíblia, e daí? Como é que está a tua sociedade? Como é que está a condição das famílias? Conhecer Bíblia não faz efeito nenhum, irmãos. Mas conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, aí é diferente. Viver o propósito de Deus é totalmente diferente. Amém? Amém. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Ou você vai dizer assim, sei lá, não é bem assim. Gente, estou preparando vocês para o risoto. Hoje vai ser um risoto delicioso hoje aqui. Amém? Estou preparando vocês para o risoto aqui, bem gostoso, bem delicioso. Amém? Vou deixar vocês com bastante fome, não se preocupem. Amém? Aleluia. Vocês vão comer um risoto delicioso aqui. Eu declaro isso sobre vocês aqui. Em nome de Jesus. Vamos à palavra, 2 Reis, capítulo 4. E eu quero falar sobre uma mulher inicialmente. Eu sei que muita gente já passaram pelas igrejas, já ouviu falar essa história, o nome dessa mulher, uma mulher por nome Sunamita. Mas eu quero só utilizar um texto ali da palavra para expressar ou compartilhar o que eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, eu quero ler o versículo de número 8. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quero dizer uma coisa, irmão. Se você abrir o seu coração, já falei isso, vou enfatizar. Se você abrir o seu coração para receber a palavra de Deus hoje, Deus ele pode mudar toda a tua história, todas as tuas circunstâncias da tua vida. Eu declaro pela autoridade da palavra de Deus, irmãos. Tá bom, irmãos? Eu não sou o contador da história da palavra de Deus, não. Eu proclamo a palavra de Deus. Tá bom? Porque contador da história está cheio por aí. Figurante de crente está cheio por aí. Nós temos que ser autênticos, irmãos. Amém? Aleluia. Eu sei a autoridade da palavra e o poder da palavra. Amém? Aleluia. Capítulo 4, 2 Reis, versículo 8. Nos diz assim: e sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma candeeira, ou melhor, uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. Obrigado, Senhor, e que seu Espírito Santo, aleluia, nos conduza. Ministra, Espírito Santo. Eu amo o teu ministério. Eu amo ministrar por ti e ser ministrado por ti. Eu te peço, ministra em cada coração aqui nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Amados, em resumo, que eu posso falar aqui sobre essa questão dessa mulher, o nome, né, mulher sunamita, quer dizer, mulher de Sunem, né? E Sunem vem lá da região de Sun e também lá da tribo de Isacar. E também o nome, ou ela mesma, a figura dela quer dizer também como, por tudo que ela fez, simboliza, na verdade, um lugar de descanso. Então é como se ela estivesse preparando em seu lar, o seu lar, por ela, né, pela característica dela, fosse um lugar de descanso. E
E para que vocês entendam, quero transmitir para vocês, é que naqueles dias, naquela dispensação dos profetas, Eliseu ele era o representante de Deus. Um profeta naquela época era como se fosse o próprio Deus. Então o que essa mulher entendeu é que ela observou que aquele homem era um verdadeiro homem de Deus, e o que ela veio no coração dela. Ela era uma mulher rica, ela via sempre aquele homem de Deus naquela época, os trajetos, os meios de veículo eram um jeguezinho, um camelozinho, ou então era um pezinho mesmo, E aí o que acontece? Ela pensou o quê? Em fazer o quê? Primeiramente, ela começou o quê? Compartilhar todo dia um alimento para aquele profeta. Começou a todo dia preparar, fazer reter ele ali, convidar ele ali, para que ele viesse o quê? Ser alimentado. Naqueles dias, os trajetos eram longos, eram percursos distantes, a vida não era com tantas facilidades, praticidades como nos dias de hoje. Então era muito importante, que era muito louvável e decoroso o que ela estava fazendo. E aí a palavra fala então que ela retinha o profeta, que era o Eliseu, e quando ele passava ali, ele se dirigia o quê? A comer pão. Então ela sempre o quê? Chamava ele para alimentar ele. Então isso fala o quê? Que ela era uma pessoa que estava observando, valorizando e honrando a presença de Deus, ou aquele homem que representava Deus naquela dispensação. E aí ela entendeu aquele, o homem presente na casa dela, Deus presente na casa dela. Foi muito significativo para ela. De repente ela pega e fala com seu marido: vou fazer algo melhor, vamos fazer um aposento, vamos fazer um quarto para o homem de Deus. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que ela decidiu no coração dela que no lar dela, na casa dela, haveria um lugar para Deus. Quando nós olhamos hoje o cenário da nossa sociedade, das famílias, irmãos, o que nós vemos? Famílias sem Deus. Deus de fora. Deus para quê? As pessoas pensam assim. É a cultura da nossa geração. Deus para quê? Uma religião, uma igreja, para quê? Por quê? Porque muitas pessoas, como eu falei, como eu ilustrei, como eu dei exemplo aqui, pessoas que configuraram lá fora uma imagem totalmente equivocada do que é ser um cristão, do que é ser um filho de Deus, de que é alguém que anda dentro do propósito de Deus. E aí muita gente olha para as religiões e pensam: isso é a igreja, isso é o povo cristão? Não. Cristão é quem está em Cristo. Ele é uma nova criação. O cristão, ele é um filho de Deus. E o filho de Deus não age no egoísmo, não age, não pensa só por si só. Ele vive em prol do próximo, do outro. E aqui no caso, então essa mulher, a mulher sunamita, que representa um lugar de descanso, o que ela fez? Ela tentou, fazer o papel de mulher, de esposa, de dona do lar. O que ela fez? Ela criou um ambiente dentro da sua casa para ser um lar melhor, e principalmente por ser, como a palavra fala, que ela era uma mulher rica, então ela servia, o alimento, cada vez que o homem de Deus passava por ali. Então ela honrava aquele homem de Deus, ou seja, ela honrava a Deus. E depois então ela constrói um quarto, um cômodo, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca uma cama, coloca um candeeiro. Para quê? Para que o homem pudesse ali repousar, pernoitar, descansar. Em outras palavras, o que ela queria? Ela queria Deus na casa dela. Ela queria Deus na família dela. Ela queria Deus na vida dela. E é isso que eu quero aqui nessa noite trazer, irmãos, porque nós temos que entender o seguinte, irmãos, que muitas pessoas, elas estão com uma mentalidade que elas pensam que indo à igreja elas estão fazendo um favor para Deus. Estão fazendo um favor tremendo para Deus, porque elas vão à igreja, ou porque elas fazem algo na igreja. Mas na sua casa, no seu ambiente, na sua vida, no seu coração, você honra Deus?
Você dá um lugar para Deus, você dá um tempo para Deus, você dá um espaço para Deus, você honra a pessoa dele, a presença dele, a palavra dele, a autoridade dele, o senhorio dele. Não pense, irmãos, que essa mulher estava fazendo como muita gente faz, né? Que dá um pedaço de pão velho, né? Para aquela pessoa que está passando lá pela rua, às vezes até uma sobra. Não, ela estava no sentido que ela estava tentando fazer, que ela estava realmente querendo honrar aquele homem de Deus. Ela queria trazer Deus para dentro do seu lar, da sua casa, para a sua família. E quando Deus ele vem, irmãos, quando uma mulher, quando um homem, quando alguém, aleluia, olha para a importância, entende a importância de Deus estar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, aleluia, as coisas são totalmente diferentes. Mas o problema é que se gerou o quê? Uma cultura e uma mentalidade, que as pessoas se tornaram o quê? Dizem ser autossuficientes. Aí nós vemos uma sociedade doente e se dizendo autossuficiente. Nós estamos em meio a uma geração doente, irmãos. Doentes de saúde, doentes de alma, doentes de mente, doentes de entendimento. Por quê? Por quê? Porque pensaram só em si mesmos, pensaram somente em si mesmos, e não pensaram em convidar alguém tão especial, tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso para a sua casa. E agora nós vemos, quando eu olho a palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a palavra fala, Deus dando instrução para Israel, depois que ele, no livro de Deuteronômio, quando ele segue, já a jornada, eles já estavam estabelecidos no tabernáculo, estavam ali, praticamente prestes a herdar toda a terra de Canaã, por meio de Josué. Deus ele falou assim: quando tu te enriqueceres, quando tu te fortaleceres, quando tu herdares todas as bênçãos que eu prometi a teus pais, não diga no teu coração que com a minha força eu conquistei tudo isso. Deus adverte Israel para também se assinalar o exemplo para nós cristãos, a igreja, que nós não podemos ser presunçosos nem mesmo orgulhosos e dizer: olha, porque eu sou o melhor, ou é porque eu que faço isso, ou é porque eu estou fazendo isso. Não! O Senhor é bom, o Senhor tem feito algo por nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado, a cada dia tem cuidado de nós. O Senhor é bom, e é grande a sua misericórdia, e a sua benignidade é de geração a toda geração, e a benignidade dele também está para essa geração. Aleluia. Essa geração ainda não sabe, infelizmente, porque a igreja verdadeira está distraída, não está olhando além, das paredes, dos templos. Mas quando nós nos despertamos, irmãos, para a realidade e vivemos em essência como cristão, como filho de Deus, nós podemos, irmãos, verdadeiramente fazer diferença. Nós podemos viver no propósito de Deus, viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é tão maravilhosa, é tão grandiosa para a nossa vida, para a igreja. Mas onde está a igreja? Note uma coisa, irmãos, essa geração é tão desfigurada, desconfigurada de entendimento, que a palavra fala que o Senhor, o Deus Pai, Ele constituiu Jesus sobre todas as coisas, como cabeça, governo, comando, autoridade da sua igreja, que é o seu corpo, sobre todas as coisas. Agora, onde está a igreja? Se arrastando no chão, pedindo esmola por aí, batendo na porta de casa de político, pedindo voto, pedindo alguma ajuda em tempo de eleição. Uma vergonha.
Uma vergonha. Eu sou bem sincero, irmão, eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Se fosse para mim viver uma crença desse tipo, irmãos, eu repudiaria, eu não aceitaria para mim. Eu não aceitaria essa crença. Eu não aceitaria esse Jesus configurado aí. Eu não aceitaria ele. Essa mediocridade, essa vida superficial, essa fé mística e superficial, sem nenhuma essência, sem nenhum valor, eu não queria. Eu não iria querer, eu não iria aceitar essa fé para a minha vida. Não valeria a pena. O que ela me oferece? O que uma fé superficial oferece? Uma mudança de roupa? Carregando uma Bíblia? Tendo uma Bíblia na estante? É isso? Não se trata disso, queridos. Se trata de ser uma nova vida, de exalar um bom perfume. Perfume de vida, perfume de Cristo, ter a essência, ter o sabor. Aleluia. Então, na verdade, o que essa sunamita configura para nós é um desenho, um exemplo, uma imagem de como o nosso lar ele deve ser, e o nosso coração deve ser, desejando o Senhor habitando em nosso lar, o Senhor presente na nossa casa, o Senhor presente na nossa família, o Senhor presente no nosso casamento. Mas a questão é o sentimento egoísta. Mas eu quero ser feliz. Essa mulher não faz nada por mim, esse homem não faz nada por mim. Eu sempre falo sobre isso quando eu ministro casamento, cerimônias de casamento. O amor humano, ele é o amor mais egoísta que eu conheço. Por isso que quem se limita ao amor humano vai sempre se frustrar. Porque ele quer sempre o quê? Exigir do outro, extrair do outro. Mas o amor de Deus não, ele é um amor incondicional. Ele sempre se doa, ele sempre se entrega, ele sempre se derrama, ele sempre se oferta. Mas o amor humano ele é egoísta, ele só pensa nele mesmo, ele só busca seus próprios interesses. E é assim que se configurou e se gerou uma geração de religiosos que carregam uma Bíblia, carregam o nome de cristão, mas não se converteram ao Senhor aí. Mas se não se converter em nome de Jesus, e se não se converteu, disse em nome de Jesus, aleluia. Então o que eu quero falar aqui é que a importância de nós honrarmos e trazermos a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, pode fazer toda a diferença. Olhando para a trajetória aqui, ou discorrer, desenrolar a história da vida dessa mulher, essa mulher já era avançada em idade, seu marido também, eles não tinham filho. E aí Eliseu chama ela, chama o teu marido. Eu quero ler esse texto aqui, esse texto, rapidamente, já quero avançar para outro. Aleluia. Ainda no capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 13. O 12 fala que ele manda seu servo, Eliseu manda Giazi chamar Sunamita e disse assim: por que disseram? Dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ela, ou melhor, disse ele: o que há de fazer, pois, por ela? E Giazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Ou seja, o homem de Deus, o profeta, ele estava o quê? Procurando agora algo para fazer a ela, por ela, ou para abençoar, ou para enriquecer a família, o lar dela. Isso é um sinal, é um exemplo, é uma imagem de quando nós trazemos
Deus para a nossa casa, para o nosso casamento, nossa família, Deus ele vai o quê? Ele vai suprir, preencher o quê? As lacunas, as faltas, as carências, as demandas, as necessidades. Ele vai procurar o meio de trabalhar, aleluia, de honrar essa família. É assim que Deus é assim que Deus faz, aleluia. Então Gias, o servo de Eliseu, fala: então olha, ela não tem filho e seu marido já é velho. Então assim, então não é uma família bem completa, vamos fazer alguma coisa. Então o homem de Deus que eu falei aqui nessa dispensação dos profetas, ele representava o próprio Deus. Então ele pega, e a palavra fala que ele, versículo seguinte ali, é o 15, pelo que disse ele, chama, e chamando ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque ela não, na verdade não tinha ainda essa consciência de fé. Mas o que ele disse? A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, da tua vida, abraçarás o filho. Mesmo ela não crendo, a palavra foi liberada. Aleluia. Mesmo ela não acreditando no impossível, porque ela não gerava, seu marido já era velho, mas a palavra de Deus é a palavra criativa. A palavra de Deus é aquela que chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Essa é a palavra desse Deus. Essa, na verdade, é a natureza do nosso Deus. É um Deus criador, é um Deus criativo, que cria pela sua palavra. E Deus estava, através da vida de Eliseu, criando vida naquela família, completando aquela família, abençoando, enriquecendo aquela família. E por isso eu falo a importância de você levar Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Ele vai te suprir, Ele vai te surpreender, Ele vai fazer aquilo que vocês não puderam fazer, porque tem coisas que cabem somente a Deus. Aleluia. E aí nós sabemos que ela vai, ela engravida, e ela ganha esse bebê, depois essa criança, o menino, acontece que o menino um dia morre, e aí o que acontece? Pegou tipo um sol, uma dor de cabeça, uma insolação, morreu. Eliseu falou, perguntou para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem. E onde é que está teu filho? Está lá. Colocou aonde? Levou aonde? No quarto, aonde havia preparado para o homem de Deus. O homem de Deus vai lá, se deita sobre a criança, e a criança volta à vida. Em outras palavras, irmãos, o que Deus dá não é te dar. Em outras palavras, o que Deus faz está feito. Está feito. Então olha bem, a mulher, o marido dessa mulher já era velho, ela não tinha filho, deu um filho. Aconteceu um incidente, a criança morreu. Aonde que o homem de Deus vai? Aonde foi preparado para ele. Agora o que quer dizer isso? Deus não pode ir aonde você não abre as portas para ele. Deus não pode ir aonde você não cria um ambiente, um lugar para ele. Ele não pode fazer com você quando você não se abre para ele. Quando você não cria um ambiente, um lugar para que ele possa estar na tua casa, na tua família, no teu casamento. Você quer estar no controle? Você quer segurar a pressão, o peso do tempo, o peso das circunstâncias, o peso das dificuldades, o peso das demandas? Jesus disse em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e receberão descanso para a vossa alma. Descanso. Essa geração não precisa de descanso. Todo mundo está com estresse, cansado, sobrecarregado. Todo mundo está tenso. Como foi exemplificado aqui pelo teatro, qualquer coisa é um colapso. É uma guerra. Ninguém sabe lidar com dificuldades. Ninguém tem maturidade.
Tem pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. Tem pessoas que querem casar, mas não estão prontos nem para brincar, muito menos casar. Interessante, quando eles querem casar, então lá, igual pombinho, né? Se rodeando, fazendo aquela voltinha, aquela coisinha. Aí eles se botam dentro do pacote de presente. Eu sou um coração gigantão, e eu amo tanto, eu sou um amorzão, eu sou, né? Eu sou a mulher mais linda, mais bela, mais amável, a mais cuidadora, a mais ajudadora, a mais abençoadora, e vai ser assim por toda a vida. Mas como foi ilustrado aqui, às vezes é o que? É só uma embalagem. O conteúdo é pouco, a embalagem é grande, mas o conteúdo é pequeno. E o conteúdo às vezes nem é bom, precisa ser totalmente transformado e mudado. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas se colocam dentro de uma embalagem, né? E nessa fase de questão de namoro, coisa, todo mundo fica dentro de uma embalagem. Aí depois, quando casa, aí começa o problema, né? Aí, né, como ele foi ilustrado aqui, ó, aí querem continuar a vida como de solteiro. A mulher não se preparou para o casamento, não sabe fazer uma comida, não sabe harmonizar o lar, não sabe que o lar é um lugar de descanso, é um lugar que é um ambiente que tem que ser preparado, tem que ser harmonizado, e a mulher tem essa responsabilidade. E aí o homem chega cansado do trabalho, e o homem não pode entrar porque está na faxina, tudo virado, cabeça para cima, com os pés para cima. O homem tem que tirar o sapato, tem que dar descalço, tem que dar pela ponta do pé, tem que pedir licença, que a mulher está estressada, está naqueles dias, não nasceu de novo. Aí que o homem tem que ter? Graça, sabedoria, orar, para Deus transformar, abençoar a casa. Porque agora eu vou falar algo bem importante. É fácil o homem ser, né, um crítico da casa, mas sabe que por Deus você está responsabilizado para ser o abençoador da sua casa, para você proclamar a palavra de Deus sobre a tua casa e abençoar a tua casa. O Senhor concedeu o que? Uma responsabilidade e uma autoridade para o homem, de cuidar da casa, de abençoar a casa. E é muito louvável que as mulheres, né, têm feito também. Muitas têm contribuído com isso, entendido, ajudado, cumprido também o seu papel. Voltando um pouquinho, irmãos, que eu tenho falado aqui no momento da atualidade, como é que o pessoal, né, se coloca dentro de uma embalagem, representa ser uma coisa que não são, nunca poderão ser, mas eles se colocam numa embalagem bem bonita. Olha como eu sou bonitão, olha como eu sou, né? Que presentão que você vai ganhar, né? Que partidão esse casamento. Botou a corda no pescoço, não sabia. E agora, irmãos, e aí o que acontece? Quando alguém está num ambiente difícil, qual é o problema? Qual é a solução para esse problema? É um problema, mas tem uma solução. Deus é a solução. Coloca Deus nessa casa. Cria um ambiente para Ele. Cria um lugar para Ele. Convida Ele como alguém especial. Honra Ele dentro da tua casa. Seja você o homem, seja você a mulher. Se você está com dificuldade na sua casa, assuma o teu lugar. E escute o que eu estou falando aqui. Em nome de Jesus, eu falo isso com a autoridade da palavra de Deus. Deus, Ele te chamou. E Deus, Ele quer confirmar o teu lugar de homem, de marido, de esposa, de pai. Amém? Amém. Na tradição antiga, irmão, na tradição dos judeus, é muito diferente. Eu quero falar rapidamente para mostrar aqui. Quando havia um casamento, né? Geralmente o casamento era feito debaixo de uma tenda. Essa tenda, né? Com as quatro, né? Uma cobertura apenas, né? As quatro laterais abertas, apenas para cobrir, simbolizava o quê? Uma casa provisória. Porque naquele tempo acontecia algo bem diferente, bem interessante. O noivo, ele tinha que pagar, eles conheciam, faziam um contrato familiar, e aí, na verdade, o noivo tinha que pagar um valor pela noiva.
Porque, na verdade, dentro da mente de Deus, dentro dos princípios de Deus, a mulher é algo muito precioso, tem muito valor. Agora imagine o homem que não está vendo o valor da sua mulher, está pecando. Claro que tem vezes que não pode dar muita corda, né, irmãos? Não pode dar muito like para ela, senão dá problema, vai dar pior. Vigia, né? Tem muitos que se perdem, né? Se der muita corda, vai ficar inflado e aí fica problema, né? Então tem que levar as coisas no controle. Então o que acontecia que naquela época, então, quando, né, o casamento ia ser feito, então as famílias se conheciam, faziam ali um contrato, e aí combinavam o valor, então o noivo tinha que pagar um dote, um valor, pelo valor da noiva. E é interessante que na nossa cultura nós achamos uma coisa absurda, né? Só que na cultura lá do Oriente Médio, né, dos ortodoxos ainda, dos conservadores, eles acham como as mulheres podem não se valorizar, não ver o valor que elas têm, né? E aceitar, né? Conviver com o homem sem que tenha um preço, sem que tenha um valor, porque é a cultura delas. Elas entendem que a mulher tem valor. Entende? Talvez você está no lado de alguém com tanto valor e você não viu o valor dela ainda. Você nem pagou para casar. Você nem tinha dinheiro para casar. Casou, a mulher te suporta todo dia. E ainda você não quer? Não quer abençoar essa mulher? Não quer agradecer a Deus por essa mulher? Então o que acontecia quando o casal, né? Então ia casar e preparava ali, combinava as famílias, fazia o acordo, ficavam como noivos. E aí o noivo tinha que fazer o quê? Já preparando a construção da casa, preparar o lar, porque depois a noiva ia pagar o dinheiro por ela, e ela vinha para quê? Para ela ser o quê? A cuidadora do lar, aquela que ia harmonizar o lar, aquela que ia trazer o quê? A essência da família, do lar, da alegria, beleza. E aí então, né, então eles iam, né, diante de um rabino, diante de um mestre, e ali eram feitos, né, declaravam ali 7 bênçãos, estavam também ali, né, a noiva dava ali as voltas, as voltinhas em volta do noivo, tudo tinha um sentido ali, né, a cobertura quer dizer a bênção de Deus, a proteção contra o calor, as portas abertas quer dizer lugar de acolhimento, lugar, né, onde as portas estão abertas para ser receptivo, hospitaleiro, lar hospitaleiro, lar que acolhe vidas, que acolhe principalmente a presença de Deus, coração que acolhe verdadeiramente a presença de Deus, coração acolhedor, coração que carrega a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então essa tenda era chamada de chapá. Então aí você fazia, hoje é bem comum, até eles usam em algumas cerimônias, me esqueço agora o nome, como é que eles usam agora na atualidade, né? Como é que é? Pergolado, isso mesmo, pergolado, né? Que é mais ou menos assim, mais ou menos ilustrando. E ali embaixo então eles faziam cerimônia, ali representava o quê? Um lugar, né? Uma casa, uma cobertura, um lugar aberto onde todos poderiam entrar, aonde também a aliança ali ia ser firmada, e depois o noivo ia levar a noiva para onde? Para sua casa, ia pagar o dote ali, ia levar ela para casa, e ela ia fazer o que? O seu papel de mulher para harmonizar o lar. O problema de hoje da nossa sociedade, irmãos, é que muitas influências, muitas falas, muitas coisas configuram uma imagem, né, que o lar não é mais um lugar agradável. Então o que existe, eu lido, irmão, nessa trajetória minha já é de bom tempo, eu lido com muitos homens que não têm prazer de ir para casa. Sabiam disso? Isso é verdade. Tem homens que não gostam de ir para casa, maridos que não gostam de ir para casa. Por quê? Porque quando chega em casa, entende? E de repente o homem passou um dia difícil, quer chegar em casa, quer dar um pouco de relaxar, e parece um enxame de abelha no ouvido, na orelha dele, ele tem que sair correndo desesperado, porque não dá de ficar ali. Então são coisas tão desconfiguradas, meus irmãos.
irmãos e minhas irmãs. Coisas que estão desconfiguradas. Porque quando Deus decidiu, vamos lá para o padrão, como Deus ordenou, como Deus estabeleceu a família. Deus criou a família no sentido que foi tudo plano de Deus. Lá em Gênesis 2 a palavra fala, aleluia, que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer o que? Façamos o que? Uma adjuntora, uma companheira, para que seja ao seu lado. Alguém que seja ao seu lado. Foi ilustrado pela dinâmica que lembra a posição de frente, um do jeito, do outro, as coisas são do lado. É a mesma leitura, é a mesma visão, é o mesmo propósito. Lembra do número 6 e do número 9? Pegaram a mensagem? Aleluia. Então, como Deus estabeleceu, irmão, então Deus pega quem tinha criado o primeiro homem, por nome Adão, da terra, e agora ele decide criar a mulher. Ele vai lá, pega mais um monte de terra e faz a mulher? Não. Deus pega a bola daquele homem para dormir e tira uma parte dele, uma de suas costelas, e daquela costela ele cria a mulher. Então o padrão da mulher é diferente do homem. Não que ela seja inferior, não. Deus, é muito importante entender o sentido. Deus tirou algo do homem para o homem sentir uma falta, uma carência. Não que ele vai ser pleno com a mulher, ele só é pleno com Deus. Mas todo note que dentro da lógica, dentro da naturalidade, o jovem, adolescente, quando ele começa a amadurecer, ele começa a se projetar para quê? Para o casamento. Porque isso é o natural, isso é o que Deus estabeleceu. A mesma coisa a moça, porque ela foi tirada da onde? Do homem. Ela vem do homem, então porque ela tem a carência do homem. Infelizmente na sociedade estão os princípios invertidos, né? Está tudo com o pé para cima. Está tudo com o galho para cima. Os capetas estão tudo com o galho para cima. Aflorados, mas eles vão ser derrubados em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso? Amém. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer, nós temos que declarar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Se existe um momento que nós estamos na maior era da batalha, de maior batalha espiritual que estamos vivendo, é essa era agora. E quem não entender isso, precisa nascer de novo. Quem não entender isso que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na sociedade, né, que é uma guerra gigante espiritualmente, né, atacando os princípios de Deus, os princípios da família que o próprio Deus estabeleceu, tentando mostrar para a sociedade. Como eu falei, lidamos com jovens, família, não só agora nesse Setembro Amarelo, nós sempre trabalhamos na igreja, no ministério, na jornada. O que os jovens estão vendo dentro das mídias, pelo aquilo que eles estão acessando? Eles já não sabem mais o que é família. Nós falamos ali numa palestra que nós fomos com uma professora, ela estava muito sensibilizada, uma pessoa com um coração gigante, com um coração muito melhor do que muitas pessoas que andam pelas igrejas, incomparavelmente. E ela falou assim, que mais me dói é que quando eu estou indo para casa, saindo aqui do trabalho, eu vou indo para o meu carro, aquela criança, aquele jovem, eles vêm junto comigo, porque eles querem comigo, eles não querem ir para a casa deles, porque eles não têm um lar. Eles têm uma mãe que não vive seu papel de mulher, de mãe, gerou, mas não cria, não cuida. Um pai que se omite, que não vive seu papel, sua responsabilidade. E agora eu quero dizer algo que vocês pensam que eles não vão prestar conta com Deus, daquilo que Deus determinou para eles. Estão brincando com isso. Vocês que passam pelas igrejas, irmão, também não brincam com a palavra de Deus. Eu exorto vocês, que tudo aquilo que nós plantar, porque muito usa isso, né? Para semear, para fim da finança. É a lei da semeadura. E a lei da colheita? Faz tudo errado e pensa que vai chegar naquele dia, Deus é bonzinho. Ele é muito bom, eu sei que ele é bom, mas ele é bom para dar o que é certo. Você faz tudo errado, vai receber, né, uma recompensa errada. Você não vai receber uma recompensa certa. Crianças sofrendo, não querendo ir para casa. É triste ver isso, mas é a nossa realidade. É a realidade da família. Mas eu queria falar isso por quê? Para que todos que aqui estão entendam, todos que não irão nos ouvir, entendam o quê? Que nós temos uma responsabilidade. Quando nos é dada uma responsabilidade, essa responsabilidade vai ser um dia cobrada. Não pense que eu não tenho uma responsabilidade na minha vida, e isso eu vou ter que prestar
prestar conta da minha responsabilidade. Eu irei prestar conta da minha responsabilidade. Você, como homem, vai prestar conta da sua responsabilidade. Você, esposa, você vai prestar conta da sua responsabilidade. Ah, mas fazendo só o contrato lá, vamos lá, e o negócio lá é que vou perder lá a casa, o terreno, paga advogada, resolve tudo, fica tudo certinho. Tudo certinho, quem disse? Com Deus tudo certinho, a palavra fala assim, ó, não separe o homem aquilo que o Senhor, Ele uniu. Não separe o homem, porque o homem vai ter que prestar conta disso. Sabia, irmãos? Sabia que a palavra fala que os adúlteros, Deus vai julgar eles? É fácil dar aquela escapadinha, né? Ninguém está vendo, Quem não está vendo? Deus não está vendo? Então, irmão, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade. E é muito bom nós viver com responsabilidade, com maturidade. Estar indo no lugar que Deus ordenou, organizou para que a gente viva em sociedade, em família, em membro da igreja, como membro do corpo da sua igreja. Você vai ter uma vida muito mais o quê? Fácil. Muito mais. Você vai ser muito mais o quê? A tua vida vai ser muito mais feliz, mais plena, mais realizada, porque você vive o propósito de Deus. Agora, quantas pessoas estão indo das igrejas, mas estão frustradas? Por quê? Porque quebram todos os princípios, quebram todas as leis espirituais, e acham que vai lá no cartório e vai resolver. O advogado vai resolver. Vai resolver sobre a tua casa, mas sobre a vida de vocês. A vida de vocês é eterna. Quem vai resolver para a eternidade? Quem vai resolver a tua salvação eterna? Sabia que você tem uma vida e a tua vida é eterna? E ela está se projetando para estar com Deus eternamente ou não? Agora, uma coisa muito importante, falamos lá do homem que representa, né? Deus na nossa casa. Agora a nova aliança, nós temos Jesus que Ele representa. Ele é o Senhor e Ele está no centro de tudo. Sobre todas as coisas Ele foi constituído como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Ele está acima de todas as coisas. Então quer dizer que tudo aqui está debaixo dEle, vai ser subjugado por Ele, vai ser suprimido pelo poder dEle. Você acha que é poder grande, poder da China, poder da Rússia, poder dos Estados Unidos, da América? Isso é poder? Os reinos passam. Onde estão os reinos antigos? Estão aí? Onde está a grande Babilônia? Onde está o grande Egito? Onde está a grande Pérsia? Onde está o grande Império Romano? Onde estão os grandes impérios? Os reis? Aqueles que cometeram atrocidades? Onde eles estão agora? O corpo está lá, né? Os restos mortais do corpo estão lá, mas a vida dele, o ser dele não está lá. Ele está lá colhendo agora o que ele semeou aqui em vida, o que ele disseminou na sua vida. Em outras palavras, o que precisamos entender é que nós, como sociedade, nós temos que entender como membros, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. E nós temos que atuar, fazer a nossa parte, fazer o nosso papel. E isso é muito relevante, é muito importante. Quando o nosso Senhor Jesus, já vou finalizar caminhando para o fim, quando o nosso Senhor Jesus, Ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, se tornou o Cordeiro de Deus, para ser sacrificado em meu e em seu lugar. Ele foi o receptor de toda a maldição, de toda a condenação, de toda a punição do pecado, do homem caído, do homem perdido. Era como se ele fosse, vamos usar como fosse um para-raio, absorvendo toda a maldição sobre ele. Ele sofreu na alma, ele sofreu no corpo, mas ele foi vivificado no Espírito. Aleluia. E ele agora é chamado
aleluia, de espírito vivificante, o espírito que dá vida, é Ele que dá vida. Aleluia. Como naquele momento, quando Ele foi para a cruz, Ele absorveu toda a maldição, toda a condenação, todo o castigo. Agora Ele já venceu essa maldição. Ele já, aleluia, subjugou esse reino maldito da morte e do inferno. E o próprio, aquele que governava, o próprio diabo, como diz em Hebreus capítulo 2, aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e libertou aqueles que por toda a vida estavam escravizados com medo da morte. Ele já libertou, eu disse, Aleluia. aleluia. Então você não tem que ficar vivendo com medo da morte, você tem que honrar o dono da vida. Eu ilustrei aqui com a sunamita, que não tinha um filho, o marido não podia mais gerar. Deus disse: vou te dar um filho, não tem dessa da tua vida, tu gerarás um filho, darás à luz um filho. E ela deu. E de repente, a morte intentou contra aquele filho, mas o homem de Deus estava lá, a vida estava lá. Ele foi lá, declarou, deitou sobre ele e o filho voltou. Então nós não temos que ter medo da morte, nós temos que honrar o Senhor da vida, porque agora Ele é quem? Ele já foi uma vez o que? Sacrifício. Ele já foi uma vez maldito, absorvendo ou trazendo, levando sobre Ele todo o nosso castigo, toda a nossa dor, todo o nosso pecado, para que agora nele nós pudéssemos ser feito o que? Justiça de Deus pela fé. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor fala que quando Ele ressuscitou, como diz no livro de Efésios, aleluia, Ele nos fez ressuscitados juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos um lugar, o Senhor nos posicionou num lugar de glória, um lugar de vitória, um lugar eterno. Pastor, mas não tem nada a ver. O Senhor nos convidou aqui para fazer um culto de casais, está falando sobre a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa: a tua família é uma bênção, minha família é uma bênção, mas a melhor e maior família é a família de Deus, porque ela é eterna, é para sempre. Meu amorzinho, beijoquinha daqui, beijoquinha dali. Mas eu quero dizer uma coisa para ti: essa pessoa que você quer só beijar, quer dizer uma coisa, lá você vai olhar para ela e dizer: minha irmã, meu irmão, oh glória, aleluia, que bom que nós estamos aqui, que bom que eu pude agregar algo na tua vida, que prazer estarmos aqui na eternidade. A palavra fala, irmãos, que lá Jesus falou, quando os saduceus que não acreditam na ressurreição perguntaram para ele, criaram uma historinha de uma mulher que teve vários maridos, na ressurreição, qual vai ser o marido dela? Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão todos como anjos de Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu quero dizer para você que o teu esposo, a tua mulher, não é tua serva, não é teu escravo, teu marido não é teu servo, foi a pessoa que Deus colocou do seu lado, para vocês trilharem uma jornada aqui nessa vida, honrando um ao outro, agregando na vida do outro. Foi Deus que preparou assim. Mas um dia você vai estar lá na eternidade e vai olhar para ela, não vai estar mais nessa condição de corpo, de carne, e você não vai olhar mais para ela apenas com afeição natural de homem ou de mulher, mas você vai olhar como um irmão. Meu irmão está aqui. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa vida que está aqui. Aleluia. Mas agora eu quero dizer uma coisa: você está convivendo todo dia. A palavra fala assim que mandamento do Senhor: amar o teu próximo, amar o teu próximo, amar o teu próximo. Qual é a pessoa mais próxima de você? Qual é a pessoa mais próxima? Todo dia você está dormindo, se vira para o lado de cá, vira para o lado de lá, você esbarra nela. É o que está mais próximo de você, Isso é o que está mais próximo. Então, amados, valorizemos, cada pessoa, cada vida. E é tão linda a família, como Deus configura, o homem, a mulher. De repente vem um filho, de repente vem um neto, e aquele filho traz uma parcela das características do pai, traz uma parcela das características da mãe, e você olha, é o jeitinho do pai, não é o jeitinho da mãe também. Como Deus, Ele é lindo, Como Deus, Ele é tremendo.
No meu caso, tem um neto, está vindo outro. Aí eu sou obrigado a falar, é a cara do vô. Aí meu genro não me engole, né, irmão? Não consegue. Ele não supera essa perda. Mas Deus é bom na minha vida, Deus é fiel, tá vendo? Vem a cara do vô. Está vindo mais um, graças a Deus. Talvez vou dar essa chance pro meu genro agora. Mas é uma bênção, irmão. Família é uma bênção. Nós somos abençoados. Tenho uma esposa maravilhosa, mulher que agrega na minha vida, no meu ministério, na minha jornada. Ela sabe, né, das batalhas que já enfrentamos na vida, as demandas que foram momentos foram tão difíceis, mas sempre juntos, sempre do lado. Às vezes até tentando poupar ela para não falar dos problemas, das batalhas, mas mesmo assim ela está ali, envolvida, dedicada. Como fruto do nosso casamento, nós temos a nossa filha Esther, que está ali hoje. A nossa filha casada, né, nós estamos morando aqui, estamos morando lá na cidade de Toledo. A filha Gabriela também é uma bênção. Aí tem uma netinha Gabriel, e está vindo outro, né, que ela está de 4, 5 meses, que é o João, né? Então vai vir mais um aí, é uma bênção, família, irmãos. E agora uma coisa que eu falo para vocês, quando eu não conhecia Jesus, irmãos, quem era eu? Deixa eu falar um pouquinho disso para vocês. Eu era prisioneiro da timidez, do medo, do preconceito, um prisioneiro, um escravo. Minha vida não tinha nenhum valor, não via valor na minha vida, eu só olhava para minhas dificuldades. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com o amor, que o amor dele foi derramado no meu coração, e ele ressignificou toda a minha vida. E hoje a minha vida, eu olho para a beleza da jornada da nossa vida aqui nessa terra. Como é maravilhoso viver na presença do Senhor, como é maravilhoso, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E o meu empenho aqui nessa noite, desejo do meu coração, é que você também caminhe com Jesus, que você não seja apenas um mero religioso, que você não desonre a tua autoridade, a tua responsabilidade que Deus confiou a ti, como esposo, como marido, como você como esposa, como mulher, mas faça isso com excelência. Faça com excelência. Eu sempre falo, irmãos, que ambientes eles podem ser gerados, mudados. O ambiente está pesado. Eu sempre até ensino aqui as pessoas a entenderem o ambiente quando elas vão orar. O ambiente está pesado, tem treva aqui. Não dobra o joelho, porque o de Satanás é estratégia. Então, quer dizer, joelho dobrado é sinal, é lugar o quê? De rendição. Então, se você está debaixo de um ambiente de trevas, você vai dobrar o joelho, você fosse um cego ignorante na fé. Vou dobrar o joelho, vou dobrar o diabo, vou descer a ripa em cima dele aqui, ó, pau, em nome de Jesus. Sai daí sua coisa ruim. Sai daí seu derrotado, em nome de Jesus. Eu desço a ripa nele. Aí quando o céu desce, quando a glória desce, quando a presença de Deus desce, aí sim, aí eu me rendo, aí eu me rasgo, jogo no chão, deito, choro, deito, pulo, danço. É uma maravilha. Mas a gente instrui o quê? Que ambientes, como eu falo espiritualmente também, eles podem ser mudados. Ambientes de relacionamento, ambiente na casa, no lar, pode ser mudado. Poxa, Deus não planejou a tua família para você viver em um ambiente triste dentro da casa, um ambiente de guerra, ambiente de conflito. Deus não planejou isso para vocês, meus irmãos. Deus planejou melhor. Tudo que Deus prepara é melhor. Talvez você, olha bem, eu quero te ajudar a mudar a tua mente a partir de hoje, aqui, a partir de hoje, em nome de Jesus. Talvez na tua mente você não casou bem, você não recebeu a melhor mulher, você não recebeu o melhor esposo. Eu quero dizer uma coisa, é uma mentira do diabo na tua vida. Eu quero dizer uma coisa, faça com excelência o que você tem que fazer. Viva a altura daquilo que Deus investiu na tua vida e você vai ver os resultados. Você vai ver a diferença. Seja a tua casa, o teu lar, um lugar de descanso. Crie esse ambiente harmônico. Harmonize o ambiente do teu lar, para que vocês tenham prazer de estar em casa. Meu lar é um lugar de descanso, é onde eu posso relaxar, onde eu posso descansar, onde eu gosto de estar. Sabe o que diz a palavra no livro de Provérbios? Que o homem que ele disse, Salomão escreveu aquele provérbio, ele falou que era
melhor estar num lugar deserto do que estar com uma mulher rixosa, faladeira, fala demais. Melhor ficar num lugar deserto, não tem água, não tem comida, não tem nada, mas tem silêncio. E o homem tem hora que ele gosta muito de silêncio, gente. Principalmente cristão, ele gosta de meditar, de orar, então ele gosta de silêncio. Entende? E tem hora que eu sei que as mulheres, eu trabalhei na outra empresa, eu trabalhava, acho que uma fila lá de umas 200 mulheres, mais ou menos, tudo com faca na mão, pensa. Eu ficava sempre orando, depois você lembra, trabalhou lá também, né? Então era assim, uma aparelhada, não fica aquelas facas afiadas, como é que é o nome da chaira na mão, afiando a faca uma do lado da outra. Eu falei, Jesus, ó teus anjos aqui, eu já abençoo esse ambiente aqui, Senhor. Nenhuma guerra, nenhuma espada maldita passando por aqui agora, estão tudo amarrado, paralisado. Porque era umas 200 mulheres da armada com faca afiada ali, irmãos. Se dá um quebra-pau ali, o negócio era feio. Então eu estava sempre orando por elas ali, né? Era um ambiente perigoso, eu estava sempre orando, né? Então, irmãos, mas eu estou só brincando. O que na verdade, irmãos, é tão bom nós viver o nosso lugar, nós encontrar o nosso lugar. É como se nós encontrar a nossa alma, a nossa realização está onde? Viver naquilo que Deus nos projetou para que a gente venha viver. Aleluia. Você nunca vai estar pleno se você não viver o propósito de Deus. Você nunca vai estar satisfeito se você não estiver na vontade de Deus. Se Deus não for convidado, honrado dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família. Seja esse coração aqui nesta noite, esse coração acolhedor. Valorize a pessoa tão especial que o Senhor confiou para você, colocou do seu lado. Ore por ela, abençoe ela. Quantas vezes nós oramos, nós obreiros, né, sabemos, né, dos ataques sobre a nossa família, nós choramos e o Senhor declaramos, abençoamos, estamos em batalha pela nossa família, cobrindo eles, combatendo por eles. Faça isso. Você também pode, você é um homem, você tem autoridade. Deus deu uma autoridade para o homem, para declarar, abençoar. Foi ilustrado aqui a mulher fazendo, né? O homem, né, era bem meninão ali, né, imaturo. Mas o que a irmãzinha fez? Ouviu uma irmã Suzy, glória a Deus pela irmã Suzy, que ajudou a irmã Maria teve um despertamento, e aí até clamou meio desconfigurado o padrão, mas orou e o Senhor mudou o coração deles, né? Estavam se machucando. Esse é o problema, irmãos. Ilustrando aqui, né, usando até a peça que foi feita aqui, né, pessoas no lar se machucando. Não é o propósito de Deus, não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus. Honre aquela pessoa que o Senhor colocou do teu lado. Amém. Honre essa esposa, seu esposo, honre a mãe de teus filhos, honre o pai de teus filhos, honre. Se coloque de pé, eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Oramos. Aleluia. Oh glória. Sabe que Deus, ele é tremendo, né? O poder de Deus é grande. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus, ele sempre está no controle, na direção. Quem sabia que Deus está na direção aqui? Aleluia. Eu sempre falo, mas eu nunca sei o que eu vou pregar. Eu só sei uma coisa: Deus vai falar quando eu vou pregar. Sabe por quê? Porque eu não preparo pregação, eu preparo a minha vida. E quando o Senhor estava ali usando a palavra aí sobre Eliseu, aleluia, o Senhor falou no meu coração. Na verdade, o Senhor já tem falado no meu coração. Chegando uma criança com um casal aqui. E por esse tempo, vocês saberão que é o Senhor que está falando aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque o Senhor é aquele, como eu já falei aqui, é aquele que procura a necessidade para lhe mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus e Ele vai cumprir essa palavra. Eu declaro aqui em nome do Senhor Jesus, aleluia, um milagre na tua vida. Eu quero declarar agora sobre cada família aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, eu declaro aqui sobre cada esposo, o
coração dele, Pai, sendo restaurado, os sentimentos, emoções sendo restauradas, sendo saradas, pelo poder do Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Cada coração de cada esposa, cada mulher aqui, Pai, sendo tratado, sendo curado, sendo sarado, sendo saudável, Pai, para proporcionar, Papai, essa harmonia dentro desse ambiente, desse lar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que cada homem assuma sua autoridade, sua responsabilidade, como protetor, como abençoador do lar, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre cada vida aqui nesse lugar, eu declaro que o medo saia, que a timidez saia, que a covardia saia, em nome de Jesus. E eu declaro o espírito de ousadia, eu declaro liberdade sobre cada família, eu declaro a restauração, eu declaro saúde nas emoções, eu declaro saúde no coração, saúde para o lar, para a família. Eu abençoo cada família nessa hora, Pai, em Teu nome. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada lar, cada esposo, cada esposa, cada vida aqui neste lugar. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora, em nome de Jesus, a vida, a família será vista de outra forma, será vista como o Senhor vê. A mulher será honrada, a esposa será honrada, a esposa honrará o seu marido, será amada. Aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus.